Você manda, o canal é seu. Pode ir? Olá, senhoras e senhores, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo. Sou eu, professor Walter Caparima, voltando aqui com os nossos maravilhosos vídeos na Smart 3 e hoje voltando com uma convidada maravilhosa, incrível, sensacional, a primeira-dama da Lei de Proteção de Dados, a sensacional professora Viviane Maldonado. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Walter. Não seja tão exagerado assim. Ele está empolgado porque hoje o dia foi cheio, muita confusão por aí, as pessoas se estapeando em grupo de WhatsApp, LinkedIn. É por isso que ele está agitado hoje, né, Walter? Mas vamos lá. Não, obrigado. Olha, professora, eu estou também agitado não só pela sua presença, mas também pela essa lei incrível, né, que foi aprovada hoje, modificando em grande parte, né, a LGPD, trazendo dor, ranger de dentes e sofrimento para as pessoas. E a gente até tinha planejado falar outras coisas e foi surpreendida por essa mudança. Professora, quais são assim as principais mudanças que essa lei trouxe e que a gente merece comentar no nossa live? A primeira, sim, que você gostaria de comentar, que seu coração está angustiado. Olha, o meu coração, primeiro, para dizer que é uma honra estar aqui no seu canal, uma alegria gravar aqui esse Hangout, a gente fazer aqui a nossa parceria para tratar desses temas. E é o seguinte, nem tudo é ruim, né? Eu acho o seguinte, na realidade, nós precisávamos dessa lei, nós já estávamos atrasados. Na verdade, o que acontece, para quem não está acompanhando aí já há bastante tempo, o fato é que nós tínhamos vários projetos de lei dormindo há séculos lá nas casas legislativas, e de repente, depois da eficácia plena do regulamento europeu, pá, né, todo mundo acordou, agora precisa aprovar uma lei, e aí a coisa foi feita realmente a toque de caixa, mas na verdade nós tivemos um lado muito bom, que dentre os projetos que havia, o da nossa, o que virou, né, no caso, a nossa LGPD, ainda assim era o mais parecido com o GDPR. Pois bem, aí todo mundo acompanhou os percalços, né, a lei foi aprovada em agosto de 2018, com veto referente justamente à questão da autoridade nacional. Por quê? Porque o projeto previa, a princípio, né, o projeto que era de iniciativa do Executivo, que a autoridade ficaria vinculada à presidência. Aí o que aconteceu? Quando foi para a Casa Legislativa, houve uma alteração para se determinar que, na realidade, fosse uma autarquia. E quando voltou para o presidente Temer, e é bom que se diga, goste-se ou não do presidente Temer, ele é professor de Direito Constitucional. É verdade. Ele conhece os trâmites, ele falou, gente, não podia. E aí houve, então, a medida provisória, 869, que foi no apagar das luzes de 2018, já definindo que, embora tenha havido aquele veto, que, enfim, que iria ser, enfim, instituído em algum momento, né, a nossa autoridade. E aí houve aí algumas alterações, sugestões e o projeto de conversão de lei, até que hoje, dia 9 de julho, feriado frio aqui em São Paulo, veio a alteração. Então, assim, que bom que veio, né, Walter? Porque estava todo mundo naquela, né, puxa, será que vai sancionar? E todo mundo à noite esperando, né, a sanção, 11 horas da noite e tal, veio. Isso coloca o Brasil numa situação reputacional muito boa perante, principalmente, a União Europeia, porque nós, até então, não tínhamos nada, né? Nem a própria tradição da proteção de dados. E agora, bem ou mal, nós temos. Agora, que a lei não é maravilhosa, não é, né? Isso a gente sabe mesmo. E, na realidade, os vetos de hoje surpreenderam muitas pessoas, né? E o que eu gostaria de destacar, assim, de início, é que, na realidade, houve uma quantidade até significativa de vetos, né, pegando matérias diferentes, né, então a gente teve as questões mesmo do DPO, a questão das sanções, a questão da revisão das decisões automatizadas, então, quer dizer, foi um leque de surpresas no dia de hoje. Até, professor, se me permite aqui uma parte, em relação aqui aos vetos, quando a gente lê os vetos, verifica que vários órgãos da administração pública participaram dessa parte, Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, nós tivemos muita gente engajada em analisar essa lei, o que até mostra, talvez assim, ou pelo menos sinaliza, a preocupação que o governo está tendo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que você acha?
Não, com certeza, né? Na verdade, se tornou, até por essas idas e vindas, né, uma questão de prioridade mesmo, né? Até porque nós tínhamos prazo para essa sanção, que acabou acontecendo na data de ontem, né? Mas, na verdade, foi tudo ontem, só que hoje as pessoas acordaram, né, com a publicação, enfim, na verdade, a publicação foi hoje, né? Se sabia que seria um problema, né, caso não houvesse essa sanção. Então, ok, né? E aí, logicamente, eu acho que assim, houve muita discussão produtiva, né, do ponto de vista de como afinar e como refinar o texto da lei, né? Foi um processo que não foi assim, embora a aprovação em si tenha sido a toque de caixa o ano passado, mas foi um processo lento, né? Passou por audiências públicas, muitas pessoas opinaram, tal. Agora, um assunto que as pessoas não gostam de tocar é que a gente tem os lobbies também, né? E aí, quando entram os lobbies, o que acaba acontecendo é que muitas vezes o resultado final sai um pouco diferente daquela expectativa que as pessoas tinham, né? Mas, enfim, vamos em frente, né? Agora a gente tem que olhar para frente e seguir em frente. Primeiro mudança, primeiro veto que chamou muita atenção das pessoas e que despertou assim um certo ranger de dentes do pessoal, dos especialistas, tem a ver com a figura do encarregado. Né? Encarregado ou DPO. Professora, quais foram assim, as modificações e os vetos trazidos por essa lei e pela presidência? O que acontece é o seguinte, o DPO, ele já não era equiparado ao DPO do regulamento europeu, né? Ele já tinha uma atuação, se você for analisar assim, pela letra fria da lei, bem mais restrita, né? Quer dizer, na verdade, o regulamento europeu, ele prevê uma atuação mais assim, vamos dizer, significativa, mais profunda nos processos, principalmente relacionados aos projetos de adequação. Aqui foi uma versão já um pouquinho light. Mas o que acabou surpreendendo, nós já estávamos, né, enfim, aceitando, né, o fato de que houve um abrandamento, mas o que surpreendeu aqui foi pelo menos, surpreendeu positivo e negativamente, porque teve gente que gostou, né? Eu, particularmente, não adorei, né, esse veto do parágrafo 4º, que ele derrubou vários tópicos realmente importantes na minha visão, né? Nem por exemplo, vão concordar comigo. Por exemplo, acho que tem um que é indiscutível, que eu acho que houve até, vai causar até uma, vamos dizer assim, uma interpretação um pouquinho ruim, que é a questão da autonomia. Porque, veja bem, Walter, o que acontece? A autonomia, ela é pressuposto dessa figura, assim como o compliance officer, para falar de algo que nós já estamos acostumados aqui no Brasil. Pois bem, na Europa, isso é bastante claro e bastante definido, que o DPO, né, como se diz lá, né, que o pessoal acha até mais chique também aqui falar DPO, porque carregada meio, uma cara meio pobre, assim, né, mas tudo bem. Então, mais, DPO tá mais chique. Então, o DPO, né, na Europa, ele, na verdade, tem toda a autonomia lá, plenamente garantida, ou seja, ele não está sob as ordens do board, ou do CEO, ou de que quer que seja. Aqui a pressuposição era a mesma, de modo que, de uma certa forma, nem precisaria constar da lei. Mas o legislador incluiu a questão da autonomia. Ok, então vamos dizer que seja um reforço de um atributo, vamos dizer assim. Só que com o veto retirou. Então, aquilo que deveria ser, vamos dizer assim, implícito, passou a ser explícito. E aí, olha que situação curiosa. Aí você retira. Então, agora, como você tinha algo e foi retirado, eu já ouvi algumas pessoas hoje, mas tudo na base da fofocaiada e rede social, dizendo assim, então não é mais autônomo, né? Então não cabe mais autonomia, porque tinha aquilo explícito e foi eliminado, né, com o veto. Então, isso foi um desserviço, na minha opinião, porque eu acho até que, se você for analisar no conjunto da lei, não teria sido necessário dizer, mas uma vez que disse, né, deveria ter sido mantido. Como é que você vai tirar? Pode ocasionar uma interpretação dizendo, então não é mais. Né? Professora, a gente tem aqui uma pergunta do Gustavo da Silva, que é o seguinte: qual é o seu entendimento sobre o perfil para o DPO?
Agora, com essa retirada, né, dessa exigência do perfil jurídico-tecnológico, qual é o seu entendimento de um perfil agora? Então, o que acontece é o seguinte, para responder, Gustavo, eu vou dar um passo atrás, né? Na realidade, a minha visão pessoal é a seguinte, né? Todas essas questões relacionadas à segurança da informação que fazem parte da estrutura e do sistema, tanto do GDPR quanto da LGPD, sempre estiveram atribuídas às pessoas da área técnica, da área da segurança da informação. Pois bem, e aí, o que aconteceu? Na minha opinião, houve essa inclusão, que acabou caindo agora com o veto, de que o DPO deveria ter, no caso, esse conhecimento jurídico-regulatório para dizer o quê? Essa é a minha interpretação em análise comparativa com o regulamento europeu, para dizer o seguinte, olha, a partir de agora, não se trata mais de um assunto exclusivo da segurança da informação. E por quê, Viviane? Pelo seguinte, porque a gente está falando de uma lei. Então, a partir do momento que você tem uma lei, é natural o quê? É natural que você precise interpretar os dispositivos, que você tenha o mínimo, vamos dizer assim, de recursos para você poder, enfim, não somente interpretar, mas como de fato aplicar corretamente para que não haja confusão. Então, na minha opinião, quando houve a inclusão, foi para dizer o seguinte, olha, isso implícito, tácito. Ainda que você seja da área técnica, é necessário que você tenha conhecimento jurídico regulatório, que é um componente duplo, as duas atribuições. E, de fato, a minha resposta objetivamente é essa, né? Nunca se disse que deveria ser advogado, nunca, em lugar nenhum está escrito isso, né? Então, na realidade, pouco importa. E a minha opinião pessoal é que não precisa mesmo ser advogado. Entretanto, se for uma pessoa da área da segurança da informação, eu acho que seria de bom tamanho que ela, de fato, reunisse esse conhecimento jurídico-regulatório, porque não adianta nada ela conhecer profundamente os sistemas e não conseguir, por exemplo, fazer a atribuição de uma base de dados a uma base legal por uma questão interpretativa. E depois outra. Tudo bem, o DPO vai trabalhar com uma equipe, mas será que uma pessoa da área técnica tem condições, por exemplo, de revisar documentos, contratos, tal? Então, assim, nada contra, né? Já até me perguntaram hoje, eu falei, não, eu não acho que tem que ser advogado, apesar de eu ser da área jurídica, longe de mim, eu acho que talvez os melhores DPOs sejam mesmo da área técnica, quem vai estar mais próximo ali de toda a questão básica da segurança da informação. Entretanto, essa pessoa, ela deverá reunir minimamente conhecimentos legais, né, os tais dos conhecimentos jurídicos regulatórios. Eu acho o seguinte, respondendo objetivamente, o ideal seria, de fato, ter essas duas competências, mas acho que o veto causou muita confusão, mas acho que na prática não muda nada no mercado, Walter, porque ninguém vai contratar ou só um advogado que não conheça nada na área técnica e também não vai contratar para ser DPO uma pessoa da área da tecnologia da informação que seja completamente, vamos dizer, entre aspas, ignorante não no mau sentido, mas ignorante de não conhecer a lei profundamente. Eu acho que o mercado vai se auto-organizar com relação a isso. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Eu realmente, o que você mostrou é o seguinte, tem que ser um profissional, independentemente da formação dele, que ele demonstre um conhecimento nos aspectos jurídicos e, fundamentalmente, nos aspectos técnicos. Ele precisa ter um conhecimento avançado de segurança da informação. E quando a gente lê as razões de veto, especialmente desse parágrafo 4º do artigo 41, que você lembrou muito bem, veja que basicamente o fundamento do veto é o interesse público, porque justamente seria um rigor, a lei estaria, né, ao exigir esse conhecimento jurídico regulatório, uma interferência desnecessária, um rigor excessivo, né? Mas a questão é o seguinte, é uma atividade, né? Essa atividade de adequação, essa atividade de proteção de dados, é uma atividade que demanda um conhecimento da lei e da tecnologia. Eu vejo que essa exigência, como estava no parágrafo 4º, ela era plenamente condizente. E se ela caiu, de certa forma, como você lembrou muito bem, o próprio mercado vai passar a exigi-la em algum grau de importância. Eu queria aproveitar, antes da gente continuar, mandar aqui um abraço para a Valesca, para a Sandra, para o Gustavo, para o Lucas, para a Edmeia, para a Natália e para a Renata, que estão aqui mandando um abraço para a gente, elogiando aqui o nosso trabalho. Muito obrigado. Professora,
Depois do DPO, qual é o próximo tema assim, que você acha que merece uma análise? Aquela questão da revisão humana? Não, não acabou ainda. Não acabou ainda? Desculpa, professora, desculpa. A encrenca não acabou Não ainda. acabou, tem mais encrenca. Professora, qual é a encrenca? Mais uma encrenca. Pois não. O que aconteceu? Foi eliminada a parte da indicação do DPO pelo operador, né? Nesse parágrafo aí mesmo, nesse parágrafo. Isso. Ok, então, e aí o fundamento tá nas notas também aí de algumas associações. O fundamento diz respeito a um, vamos dizer assim, um ônus talvez excessivo do ponto de vista financeiro com relação ao operador. Houve claramente uma tentativa de se colocar mesmo a indicação do DPO unicamente nas costas de quem? Do controlador, diferente da Europa, em que lá, obviamente, os dois agentes de tratamento, lá eles chamam, no caso, vai processo, né, ou subcontratante, né, se for em Portugal, ambos deverão fazer. Então, assim, houve essa eliminação. Entretanto, tem um aspecto muito interessante. Se você for no texto de hoje aí, ao artigo 5º, inciso 8, tá com ele aí? Leia aí, por favor. Artigo 5º. Inciso 8. Inciso 8, deixa eu botar aqui artigo 5º. Que é a definição do encarregado. Isso, deixa eu botar aqui. Momento de tensão, você ao vivo procurando a lei, é um momento de muita tensão, professor, ainda mais com a professora olhando. Artigo 5º, incisos 8º. Encarregado, posso ler? Claro, leia aí para todo mundo. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pois então, tiraram lá o operador que estava num dos tópicos do parágrafo 4º. Isso. Achando que resolveria o problema. Tipo, ufa, operador não precisa mais. Só que esqueceram do artigo 5º, inciso 8º. Por isso que eu quis voltar nisso, percebeu? Exatamente. Aí voltou, ou seja, esqueceram disso, né? Esqueceram desse detalhe, ao que parece, né? Houve alguma... Eu não sei se foi intencional, que ignoraram para deixar uma portinha aberta, mas a minha interpretação é a seguinte: ok, caiu, mas vamos considerar que nunca tivesse existido. O artigo 5º está lá, válido, 8º? Tá. Diz que deverá ser indicado por controlador e operador? Diz. Diz abaixo que a autoridade nacional poderá determinar os casos de dispensa? Isso fala lá, bem para baixo lá. Sim. Portanto, embora tenha havido esse veto, você consegue perfeitamente compreender que é absolutamente, vamos dizer assim, aplicável essa mesma lógica, né, de que ambos os agentes terão que fazer a indicação. Tá lá, o artigo 5º, 8 não caiu. Até porque, basicamente, o artigo 5º é basicamente uma norma conceitual. Então, ela não estabelece um dever de que o operador tenha o encarregado. Ela está esquecida. E até, não sei se você concorda comigo, eu acho que a função, a definição de encarregado não ficou muito completa. Ele, basicamente, ele coloca o encarregado como um intermediário entre todo mundo, entre os diversos atores dos tratamentos de dados. Eu, particularmente, eu viria o encarregado, digamos assim, como uma pessoa, né, que a sua principal função, que o caracteriza, é aquela pessoa que justamente define a política de proteção de dados de uma instituição. Você concorda? Sim, na Europa é assim, é claríssimo isso, né? A única coisa que a gente... Não, e hoje já muita briga, o pessoal falando assim, o DPO agora é um cara de... É um suporte ao cliente. Uma menina que escreveu, então troca o DPO por um chatbot. Então, teve um pouco de tudo hoje, né? Hoje foi de desespero. Muita gente falando, então ele é só um canal de comunicação, tal, mas eu acho que assim, tem uma pegadinha aí também, porque quando você vai olhar as funções do encarregado, você vai ver que também tem a questão de adotar providências, e esse adotar providências é vago, né? Na verdade, a gente não sabe ainda se a autoridade vai especificar quais são essas providências a serem adotadas, e eu acho que eles vão dar uma consertada nisso, sabe? Porque realmente não se justifica
uma empresa não ter uma pessoa que vá cuidar, por exemplo, do plano de implementação ou que vá cuidar de todos os processos para ter certeza de que os dados vão estar protegidos, né? Então, não faz sentido que a atuação se restrinja a canais de comunicação. E se caiu essa exigência de se ter, do operador ter um DPO, ele poderia facultativamente ter o seu? Pode. Até porque, veja bem, a pergunta é muito boa e muitas vezes você só faz perguntas difíceis e boas. Mas, na realidade, o que acontece? A gente tem sempre que olhar os agentes de tratamento em relação a alguma coisa. Porque, vamos supor, você tem lá o controlador. Se o controlador não dá conta de realizar uma tarefa, o que ele faz? Ele contrata um operador. Na verdade, em inglês, né, se você olhar o material, eles chamam o operador, muitas vezes, de vendor, né, que é o fornecedor, é o cara que você contrata, é o cara que você... Materiais da EAPP vêm lá como vendor, são mesmo os fornecedores. Muito bem. Imagina que seja um serviço de cloud, por exemplo. Muito bem. Então, o serviço de cloud, perante o controlador, é o quê? Um operador, ok. Porque, na verdade, ele vai estar apenas cumprindo ali, logicamente, a sua tarefa de armazenar os dados a mando do controlador ou por determinação do controlador. Mas você concorda que a empresa de cloud, ela por si só, ela processa os seus próprios dados como controlador? Exato. Ela tem sua equipe de empregados, ela tem sua equipe interna, ela provavelmente também faz tratamentos por si só, entendeu? Para sua propaganda e tudo mais. Então, ela também é um controlador se ela não estiver nessa relação contratual com alguém. Então, na verdade, e basicamente todo operador, ele no fundo é um controlador se ele for olhar para si mesmo, porque ele precisa, se ele tem 5 empregados, um empregado, os dados pessoais daquele empregado já deverão estar, vamos dizer assim, protegidos pela legislação sob a ótica de que ele é um controlador com relação aos dados de um colaborador que ele tenha. Sim. Professor, aqui uma pergunta do nosso amigo Gustavo, outra pergunta dele. Em qual atribuição exige que ele seja, o controlador, o definidor da política de segurança ou compliance? Bom, na verdade é o seguinte, o controlador, ele é sempre o responsável perante a autoridade nacional, então ele vai buscar, logicamente, as melhores práticas, né, do ponto de vista do mercado, o que existe, e é ele que fica com a obrigação de levar adiante todo o projeto de adequação com relação enfim, ao cumprimento, ao compliance da própria lei, né? Não sei se era exatamente isso que ele gostaria de saber, mas, na verdade, perante a autoridade, é o controlador que faz essa determinação e que faz essa definição. Ótimo. A gente pode passar para aquele outro tema polêmico? Pode. Revisão humana? Agora pode? Pode. Revisão humana, né? A gente sabe que na redação do artigo 20, né, o 20, parágrafo 3º, havia a possibilidade de revisão humana, não é isso? Isso. E essa revisão humana caiu. Eu vou ler aqui o artigo até para deixar o pessoal... A redação original era o seguinte, a redação original mesmo. O titular dos dados tem direito a solicitar revisão por pessoa natural de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive de decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Essa é a redação originária. A redação atual é a seguinte: o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Esse é o artigo 20, caput. Professora, qual é o problema aí? Nós temos problemas ou soluções? Então, na verdade, também a justificativa foi que isso tornaria um pouco difícil, principalmente para as empresas, as pequenas empresas de tecnologia, né, enfim, para conseguirem fazer esse suporte de revisão, no caso de quando houvesse as solicitações, né? Então, eu acho o seguinte, as pessoas criticaram muito vamos dizer assim, a retirada, né, dessa possibilidade da revisão por pessoa natural, com base em tudo que a gente tem visto, principalmente nos últimos dias, porque nós somos muito responsivos, né, Valdo? Acontece um negócio lá do outro lado do mundo, aí já
né? Você já fica impactado com aquela notícia, né? E realmente nos últimos dias, nas últimas semanas, houve várias matérias, né? Vamos dizer assim, responsabilizando problemas de algoritmo, né? Com relação a decisões em geral, né? Desde erros lá em Londres, né? Com relação, parece que um percentual alto, né? De pessoas que teriam sido detidas pela polícia, enfim, acho que mais de 80% se constatou que não havia o check exato, né, enfim, das pessoas que talvez fossem procuradas ou tipo, fossem suspeitas, não sei, não acompanhei assim com profundidade. Mas o fato é que, assim, as pessoas se impressionaram muito com essas últimas decisões, né, com relação especificamente a erros do algoritmo e problemas que também decorrem, logicamente, do viés, né? Mas, assim, eu queria só colocar o seguinte, o algoritmo, em primeiro lugar, ele não faz nada sozinho, né? O viés, quem dá é quem fez o input da informação lá. Okay. Agora, é um problema? É um problema. Eu sou favorável a que houvesse a possibilidade da revisão por pessoa natural, mas eu acho que, do ponto de vista prático, talvez não seja tão relevante quanto as pessoas estejam aí, assim, comentando em razão desses últimos episódios. Porque, por exemplo, quando você diz que você tem a possibilidade de entender a lógica do algoritmo, né? Como existe a questão do segredo, que nunca vai poder ser buscado do controlador, né, da empresa, ou seja, as próprias fórmulas matemáticas, o máximo que poderia ser feito do ponto de vista de um disclosure, né, de uma disponibilização das informações, seriam algumas métricas, né? Eu não sei até que ponto os controladores ficariam obrigados, a não ser que houvesse, né, o que agora já está vetado, mas enfim, uma determinação mais substancial da autoridade, em que medida, o quanto o controlador deveria entregar, entendeu? Do ponto de vista dessa, entre aspas, prestação de contas que ela deveria fazer do ponto de vista de entregar os critérios por meio de uma pessoa física na sua interface com o seu titular. Então, acho que na prática, sim, deveria ter havido, mas eu não vislumbro uma situação catastrófica como algumas, né, pessoas estão imaginando. Perfeito. O parágrafo 3º, que esse sim foi revisado, do artigo que foi vetado, né, o artigo 20, o parágrafo 3º diz lá, a revisão de que trata o caput desse artigo deverá ser realizada por pessoa natural, aí foi uma coisa até que nós comentamos antes da live, né, conforme previsto em regulamentação da autoridade nacional, que levará em consideração a natureza e o porte da entidade, o volume de operações de tratamento de dados. A razão para esse veto foi justamente no sentido de que essa exigência da revisão humana, ela inviabilizaria os modelos de negócio de muitas empresas, especialmente, e a lei fala nisso, o veto fala nisso, das startups. Você acha que realmente essa exigência ela inviabilizaria as startups? E os negócios das empresas em geral? Então, é difícil você quantificar quantas pessoas postulariam essa revisão, né? No regulamento europeu, isso é previsto, e a gente nem tem notícia a respeito disso, desse impacto, entendeu? Eu acredito que, no fundo, não seja tão significativo, pelo menos se é significativo, isso não foi para a imprensa, porque a gente não ouve falar de problemas, de impactos reais nas empresas. E lá, logicamente, né, se a lógica serve para cá, né, do ponto de vista de você justificar as pequenas empresas, startups, principalmente as inícios de desenvolvimento, tal, a lógica serve para lá, e você não ouve falar, em termos concretos, desse impacto nesse aspecto. Perfeito. Professora, podemos passar para o próximo assunto? Sim, senhor. Vamos falar sobre as sanções. As sanções, foram né? vetadas? Então, o que acontece, minha opinião é que isso não foi uma coisa muito boa, né? Eu gostava dessas sanções, né? Principalmente... Eu posso só dizer, contextualizar e passar para você? Claro. Levanta a bola para você fazer o gol. Lá no artigo, porque a estrela do nosso evento é a professora. Lá no artigo 52, você tem um rol lá das sanções. Diversas sanções. E as sanções, justamente as mais graves, perdão, elas foram vetadas, né? Agora, quais foram vetadas? Incisos 10, 11 e 12.
Diz lá o inciso 11.10, é a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Inciso 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. E a última, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Essas foram vetadas. Professor, isso é bom, é ruim ou é mais ou menos? Tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. As empresas gostaram, né? Mas, na verdade, o que acontece? Para a gente entender a importância desse veto aqui no nosso contexto, a gente tem que fazer... não adianta, tem sempre que comparar com o regulamento europeu, não foge muito disso. Lá no regulamento europeu, no que se refere às sanções pecuniárias, você tem 2 classes de infrações e, logicamente, cada uma dessas classes leva a uma banda, vamos dizer assim, de possibilidade de imposição de multa. A mais gravosa é aquela que prevê, para sanções consideradas, obviamente, mais graves, né? Aquela que prevê 4% ou 20 milhões, no caso de euros, de faturamento. Ali você verifica que, pela maneira como foi feita a redação, não há um teto máximo, porque se você considerar que o máximo em euros é insuficiente, você pode ainda majorar. Se 4% for mais, e a lei fala claramente o que for maior, você aplica os 4%. Então, o que eu digo que não tem um teto, porque tudo está relacionado, logicamente, ao turnover, né, que é anual e é considerado do grupo empresarial. Então, o cálculo é feito dessa forma. Aqui no Brasil, nós somos mais modestos. Por quê? Você também tem os 2 critérios, o percentual e o valor ativo, só que aqui nós temos um limite máximo, que é de 50 milhões de reais, que é muito menos do que os 20 milhões de euros já para partir desse ponto, sendo que lá, volto a dizer, poderá ser aplicada a questão do percentual sobre o faturamento, porque lá é determinado que é o que seja maior. Aqui não é possível. Então, a minha lógica é a seguinte, para muitas empresas, lógico, 50 milhões é um bom valor, né? Mas para muitas empresas, isso pode não ser tão relevante. E aí, o que acontece? Na realidade, com a imposição de uma sanção pecuniária, o que pode acontecer, num caso de extrema gravidade, vamos imaginar de dolo, sei lá, uma situação mesmo, ou de uma culpa gravíssima, tá? A empresa vai ficar discutindo, vai arrastar isso aqui. Então, na verdade, a possibilidade de você ter outras sanções, como, por exemplo, essas relacionadas aos bloqueios, ela pode ter muito mais efetividade para a adoção de algumas medidas por parte da empresa. E a gente sabe o óbvio, que esses bloqueios, eles podem destruir ou pelo menos acabar com uma empresa, né? Então, não que a gente espere isso, não é isso, mas assim, pelo menos, quando você está correndo risco, eu acho que, de uma certa forma, você vai ter um pouco mais de temor, entendeu? Como você sabe, eu venho da magistratura e a gente sabe mesmo isso, né? Onde não tem penalidade suficiente, as pessoas... É um jogo de risco, entendeu? As pessoas pagam para ver, né? Então, não tem, talvez, a pessoa fala, a multa, recorre, discute, não sei o quê, e não tem aquela possibilidade na lei. Você tem outros instrumentos, que eu quero que você fale sobre as outras sanções as quais o controlador pode estar sujeito dentro do sistema nacional como um todo, porque é verdade. A lei prevê que você pode conciliar com outras sanções administrativas, né? Exatamente. O que eu acho interessante comentar é que, de repente, esse veto em relação às sanções de suspensão e de bloqueio me parecem muito um trauma dos bloqueios do Zap. Então, houve um trauma, então por isso vamos tirar para inviabilizar o negócio. Mas se a gente for analisar o sistema legislativo, como o professor lembrou muito bem, nós temos também outras sanções pesadas, né, equivalentes. Por exemplo, o Marco Civil. O Marco Civil é uma lei que eu vejo que ela vai sempre andar de mãos dadas com a LGPD, né? Até alguns pontos eles parecem que se chocam, especialmente quando a gente analisa, por exemplo, o conceito do consentimento, né, que é algumas semelhanças, mas o que eu acho interessante comentar é lá no artigo 12, né, do Marco Civil, onde você tem uma gradação de sanções, né, advertência,
né, multa, né, suspensão, proibição. O que é possível acontecer? Embora a LGPD tenha sido vetado essas sanções mais graves, de suspensão e proibição, nada impede, por exemplo, aí até deixo uma ideia, né, para o Ministério Público, numa possível ação civil pública, requerer ao juízo justamente a aplicação das sanções do Marco Civil. E quando a gente olha o Marco Civil, no seu artigo 12, ele faz referência aqui a justamente a desobediência dos artigos 10 e 11. E o artigo 11, principalmente, ele exige que a empresa ela esteja de acordo com o sistema legislativo brasileiro, inclusive as normas de proteção de dados. Aqui estou falando sem ler. Então a gente percebe o seguinte: se a empresa, o controlador, o operador, desobedece à LGPD e, portanto, desprotege os dados pessoais, nada impede, dessa maneira, a aplicação das sanções do Marco Civil. Sem falar, e aqui eu lembrei de outro detalhe, que você, analisando o Código de Defesa do Consumidor, você tem lá, entre as suas sanções administrativas, justamente a proibição de funcionamento, a suspensão das atividades, que também, dependendo do caso, especialmente se for uma relação consumerista, aplicar tais sanções. Concorda? Concordo. E tem mais uma observação que normalmente os alunos perguntam, né, em treinamento, porque quando a nossa lei fala aqui de 50 milhões por infração, as pessoas me perguntam assim, por exemplo, se você tiver 1.000 vazamentos, por exemplo, 1.000 incidentes, né, que sejam vazamentos, eu vou multiplicar por 1.000, né, e assim, me parece que não é esse o sentido, porque na realidade, na graduação da lei, claro que a gente, né, agora é que a gente vai ter autoridade, enfim, que vai ver exatamente alguns critérios que vão ser colocados, mas outro dia até uma moça até em aula falou assim, é tipo um concurso formal, né? Mais ou menos, né? É uma boa ideia. Porque na verdade é um ato que gera aí, enfim, né, que multiplica. Então, você não pode fazer esse concurso material, porque senão seria uma coisa absurda. Até porque os incidentes, né, e só fazendo um parentezinho, incidente não é só vazamento, né? O conceito de incidente é muito maior, né? Mas, normalmente, eles não se dão, assim, poucas unidades, né? Então, não faria sentido você fazer uma multiplicação. Então, agora, essa questão numérica, essa questão plural, é exatamente o que leva a autoridade a valorar o quanto ela pode impor. Então, porque se você tem, hipoteticamente, um grupo menor, isso sem considerar, por exemplo, no caso de vazamento, o tipo de dado que vazou, ou até o background mesmo, o que a empresa fez, como é que ela vinha cumprindo a lei, o que ela tem lá registrado, então tudo isso vai ser levado em consideração. Mas aí, se é um número menor de pessoas, você pode levar, logicamente, a um patamar menor. Se é um número gigante, você vai levar a um patamar maior, né? O que aconteceu agora, por exemplo, esse caso dessa semana, essa intenção de multa lá pela ICO, que é a autoridade do Reino Unido, até botei uma foto minha, não sei se você viu, chique, eu com a autoridade de proteção de dados, Elizabeth Denham, e ela é rigorosa, hoje já foi para cima de um hotel também, não sei se é o Marriott, qual que é. Então, lá, por exemplo, ontem saiu isso, né, dessa intenção de multa, que é quase 1 bilhão. Porque eles usaram o critério do faturamento, né? E por incrível que pareça também, até tem uma pessoa que escreveu no meu LinkedIn, mas não é muito. Eu falei, eu acho muito, para mim é muito, né? Quase 1 bilhão. Mas, por incrível que pareça, isso equivale a 1,5% do faturamento. Então, a gente vive em outro patamar, né? Não é esse patamar. Então, quando a gente olha aqui de baixo, a gente fica apavorado. E, lógico, é impactante, mas tem que sempre levar a coisa contextual. Então, por exemplo, lá, por que foi aplicada uma penalidade tão pesada? Porque foi um número grande, eu não conheço, obviamente, os detalhes, mas houve reconhecimento de que houve falhas graves, né? Embora tenha sido um agente externo, tudo parece, mas, enfim, falhas graves das questões do sistema de segurança, né? Porque é uma responsabilidade objetiva mesmo, né? Você pode ter feito tudo, e mesmo assim você sofrer um incidente. Agora, se você não fez nada, a sua situação vai piorar, né? Essa é que é a questão, né? Professora, em relação à segurança, da responsabilidade que você comentou muito bem, você acha que a responsabilidade
em prover a segurança dos dados pessoais é uma obrigação de meio ou de resultado? Eu acho que ela tende mais a ser uma obrigação de meio, né? Porque, assim, é uma corrida que não tem fim, né? Porque a empresa faz hoje uma série de coisas, e aí vem os hackers, por exemplo, e já conseguem montar, aí você continua, a gente não sabe quem que corre atrás de quem, né? Normalmente, as empresas não conseguem se antecipar, né? E elas, quando percebem alguma coisa errada, aí é que elas dão um input e aumentam a carga para melhorar o sistema de segurança e tal. Então, eu acho que essa mutabilidade, né? Como você, de fato, do ponto de vista prático, não consegue nunca ter um controle perfeito, eu acredito que seja um pouco nessa linha do que eu falei mesmo, né? Eu acho que, assim, você nunca vai se isentar, mas eu acho que o teu grau de culpa sempre vai ser mensurado, entendeu? Então, eu acho que, assim, se você fez tudo direitinho, muito próximo à expectativa de que você tivesse um resultado positivo, mas aí aconteceu, até porque, veja bem, as pessoas não pensam no seguinte: às vezes as pessoas gastam milhões, né, com sistemas de informação, pensa que um colaborador, ele pode, até por maldade, má fé, vingança, qualquer coisa assim, ele pode pôr tudo a perder, né? Então, é muito difícil você se resguardar de todas as variáveis, né? Então, eu acho o seguinte: o mundo perfeito é que existisse algum sistema que impedisse, de fato, qualquer tipo de incidente, mas eu acho que não existe, né? Se as pessoas entram na NASA, entram... Então, em termos práticos, eu acho na NASA, né? não tem como, entendeu? Você não tem como atingir pressupostamente do ponto de vista legal, você não tem como exigir se do ponto de vista prático a gente desconhece um sistema perfeito, né? Exato. Então, eu acho que essa obrigação, o resultado, o que chegaria próximo nessa linha do tempo, uma obrigação de resultado, ou seja, eu fiz tudo certo, mas aí aconteceu uma coisinha só, eu fiz 99 coisas certas, aí aconteceu uma coisinha lá no fim, isso vai ser mensurado, todo esse processo, esse trabalho que foi feito, para uma redução, para uma minoração do patamar da imposição da sanção, né? Eu concordo plenamente, professora, e até eu acho interessante, mencionando que tem que analisar cada caso, especialmente, como você falou muito bem, o engajamento da empresa em segurança. Vou dar um exemplo que reforça isso. Imagine que você é uma empresa, você tomou todos os requisitos de segurança, todos os servidores atualizados, todo mundo treinado, tudo bonitinho, todo accountability maravilhoso, e a sua empresa acaba sendo vítima de um zero day, ou seja, de uma vulnerabilidade não documentada que ninguém conhecia, obviamente, e que lhe traz prejuízos e seus dados são vazados. Você vai ser responsável civilmente por esse vazamento, sendo que no estado da técnica até então você tomou todas as medidas? Eu acho que nesse caso especificamente, que eu falei, é um caso especial, mas ainda assim não é um caso que seja raro de acontecer. Nesse caso específico, eu acho que a empresa ela não deveria ser responsabilizada. O que você acha? O que eu acho é o seguinte: o legislador europeu adora uma expressão que eu acho muito chique, que é o estado da arte, né? Tá lá isso na lei, né? The state of art. Tá lá, chique, que é justamente o que é entendido como estado da arte, né? É o máximo que existe, o top que existe naquele contexto específico, ou seja, o que você pode esperar. Então, na realidade, eu volto a dizer, eu acho que assim, eu ainda colocaria isso dentro do ponto de vista de uma avaliação individualizada mesmo, né? Eu acho que tem que ser levado em consideração se aquilo era algo mesmo completamente fora da possibilidade do imaginário, né, das pessoas da área da segurança da informação ou não, né? Mas e fica assim, então, essa abertura, né? Se o estado da arte, se a adoção das medidas dentro de um estado da arte pode isentar ou não? É uma pergunta. Na verdade, eu não tenho essa resposta, né? Vamos ver como a autoridade vai entender. Tudo começará amanhã, né? Quer dizer, amanhã começa toda a burocracia, mas aí, a partir de agora é que a gente vai poder tratar de questões mais concretas, pelo menos nós já temos o desenho da autoridade, né? Uma última pergunta, um exercício de futurologia. O que vai acontecer? Em que sentido?
com base na aprovação dessa lei, eu vou restringir para ficar mais fácil. Em relação à NPD, o que vai acontecer com ela? O que você acha, vendo a sua bola de cristal, com seus algoritmos mágicos, o que você acha que vai acontecer? Como eu sou brasileira, nascida, criada aqui em São Paulo, eu diria, em primeiro lugar, que muita gente vai deixar para a última hora, né? Com certeza. Isso já é pior do que declaração de imposto de renda, né? Tipo, meia-noite, trava tudo lá o sistema, todo mundo mandando, tentando transmitir. Agora, na realidade, muitas empresas já estão, de fato, se encaminhando para isso, né? Considerando que a gente está em julho, mês de férias, né? E, enfim, então a gente tem um ano, vai, considerando, né? Agosto do ano que vem para, enfim, para estar com tudo finalizado. Essa é a expectativa, né? Que você já tenha tudo finalizado até agosto de 2020. Essa é a expectativa. E, vamos dizer assim, comparar com o que é feito hoje na Europa, na realidade, empresas grandes, elas podem realmente demorar, a estimativa de 9 meses a 1 ano, né? Então, é um processo longo mesmo. E até fico surpresa quando as pessoas comentam que muitas empresas já estão, de fato, vamos dizer assim, se estão capacitando os seus funcionários, estão já preocupadas com isso, já querem fazer direitinho. Eu estou vendo isso, sabe? Por incrível que pareça, assim, eu tenho um pouco esse feedback, né? Agora, o que eu queria dizer também é o seguinte, quando a gente fala de todas essas medidas, isso tudo parece muito distante das empresas pequenas, né? E as empresas pequenas, elas ficam assim, poxa, mas será que eu tenho que fazer alguma coisa, tal? Então, assim, em primeiro lugar, que acho que a autoridade vai ainda regulamentar algumas circunstâncias, né? Aliás, isso até já está previsto, do ponto de vista em cima do faturamento da empresa, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, para algumas atividades específicas. Mas o que eu recomendaria para as empresas pequenas é que, assim, a par dessas questões que envolvem despesas elevadas, como contratação de ferramentas e de sistemas de proteção e tal, existem muitas medidas organizativas que podem ser feitas de imediato e que não implicam em custo algum. Todo mundo sabe que, por exemplo, os empregados, um usa a senha do outro, e outra coisa, você vai numa empresa, nossa, já cansei de ver, já fui em empresas até grandes, assim, as pessoas colocam a senha no post-it amarelo, aí elas não põem no monitor, elas põem embaixo do computador, que elas acham que ninguém vai ver. Embaixo do teclado. Embaixo do teclado, na gaveta. Então, assim, existem muitas coisinhas que já podem ser feitas. Por exemplo, as próprias lixeiras, a orientação de como... Olha, até outro dia eu soube de um caso complexo que aconteceu, sabe com o quê? Com documentos que ficavam na memória de uma impressora, entendeu? Que é uma coisa que você não pensa. Às vezes o cara foi lá, imprimiu tudo, fez lá, tinha um lance lá de vingança, tá? Essas coisas de empresa, né? Mas, enfim. Então, eu acho que, assim, tem muitas coisas que você pode começar a prestar atenção, desde a sua colaboradora que faz a limpeza, que tem lá papéis numa lixeira, que alguém, o que ela deveria fazer naqueles casos, entendeu? Sei lá, mandar triturar, eu não sei, entendeu? Mas, assim, tem muitas coisinhas que podem ser feitas de imediato, e tudo começa, seja para pequenas, para grandes. Outro dia, até eu sempre conto essa história, e é verdade, as pessoas acham engraçado, porque numa aula um aluno falou assim para mim, professor, eu tenho uma MEI, né? Eu preciso me preocupar com a lei geral? Eu falei, bom, se a lei não te exime, então você precisa, porque a lei ela é aplicável a todas as empresas privadas, públicas, e também até as pessoas físicas, desde que estejam justamente na atuação econômica, né? E ele falou assim, pô, eu sou uma MEI super pequena, não sei o quê. Eu falei, não, precisa. E aí o curioso é que eu fui olhar o LinkedIn depois da pessoa, não sei porquê, aí abri lá o perfil dele, estava lá, CEO, e eu achei um espetáculo. Eu tenho a MEI, mas ele é o CEO, né? Mas é verdade. Então, tipo assim, ele faz tudo, ele é só ele, mas tudo bem, ele faz tudo, mas tá lá, LinkedIn é para isso, né? E, então, na verdade, todo mundo, em alguma medida, tem que se preocupar, né? Então, eu acho que começa pela educação, e antes da educação, a informação, porque as pessoas não conhecem, né? Não conhecem. Por isso que eu e você estamos aqui, né? Fazendo isso com as nossas escolas e passando. Falando em informação, professora, me permita o merchan, me falaram
né, pesquisas pela internet, o CINT, Proteção de Dados e Algoritmos, que você tem 2 livros maravilhosos coordenando. Aqui o merchan dos livros, aqui, dá para ver o merchan? Olha, gente, não foi combinado isso. Não foi combinado. Eu tenho que mostrar durante 10 segundos. Eu fui pago para mostrar por 10 segundos. Mentira! Eu nem sabia. Eu nem sabia. Muito obrigada, Val. Olha, 2 livros maravilhosos da nossa querida professora, que é a coordenadora. Olha, o livro da LGPD, esse daqui, e o livro da GDPR, entendeu? São 2 livros fantásticos. E é o seguinte, se você quer estudar proteção de dados, tem que estudar os 2. Porque a GDPR, né, inspirou a LGPD. Então, meus queridos amigos, senhoras e senhores, moças e rapazes, por favor, colaborem, aprendam com os nossos livros da nossa querida professora. E mais ainda... A LGPD tinha lá, ó, medida provisória, já estava tudo bonitinho. Tá maravilhoso. Professora, seus cursos, fale conosco. Então, você sabe, né? Eu deixei a magistratura depois de 25 anos, agora virei empresária, empreendedora, né? Montei uma plataforma, que qual é a minha ideia, né? A gente percebe que ainda há poucos cursos, né, de qualidade, porque poucas pessoas, né, têm um conhecimento profundo. Existem cursos maravilhosos, mas normalmente eles estão localizados nas capitais, né? Basicamente aqui no Sudeste, em algumas capitais do Nordeste e tal. E havia muita demanda, e isso era um projeto pessoal meu mesmo, de tentar levar esse conhecimento de uma forma acessível, barata, vamos falar o português claro, entendeu? Para todas as pessoas que queiram e que não... E elas, a partir de lógico, não é um curso para uma certificação, mas assim, o curso que eu estou disponibilizando é muito completo, e você pode acessar da onde você estiver, né? E a ideia é realmente difundir esse conhecimento, e com esse curso as pessoas já serão capazes de compreender toda a lógica da proteção de dados, todos os conceitos, tudo mais. Isso é um projeto pessoal meu, porque eu acho que o conhecimento, acima de tudo, tem que ser espalhado. Eu sou uma nerd assumida. O nome do a plataforma se chama Next Law Academy, e tem lá alguns previews de outros cursos, mas o curso que está disponibilizado é um curso de proteção de dados de 4 horas, online, 100% comigo, né? Você pode assistir durante 1 ano, quantas vezes quiser. Next Law Academy. Next Law Academy. .com.br. nextlawacademy.com.br. Professor, alguma coisa me disse que nós teríamos uma promoção hoje. Isso. É verdade? Qual é a promoção, professora? Olha, como hoje é um dia muito especial, todo mundo aí falando da lei, e é especial também porque eu estou fazendo meu primeiro hangout da vida, e ainda a convite desse mito, que é o professor Walter Capanema, que eu falo que ele arrasta muito. Esse negócio de mito é muito bom, não. Não sei se falar que mito é bom ou ruim, mas vamos abstrair. Mas ele arrasta multidões, vamos manter aqui. Bem, enfim. Então, eu abri um cupom de desconto. Eu não sei, você consegue digitar aí o cupom ou não? Eu digito para você. Qual é o cupom? Eu abri com o nome Hangout Dados, e aí lá do site, se você conseguir colocar, não sei se dá para pôr na tela, ou então depois você deixa disponível aí. Hangout Dados é o cupom de 10%. Hangout Dados. Tudo junto, em maiúsculo, inclusive. Isso. Aí a pessoa entra lá, ela vai digitar esse código, Hangout Dados é o código. Ele é válido por poucos dias, ele é válido só por 1 semana e tem um desconto. E é isso, aí é só entrar lá na plataforma, no final tem uma prova para quem queira, as pessoas já estão fazendo, graças a Deus, tá indo muito bem por enquanto, e quem conseguir tirar a nota 7 ganha também um certificado. Fantástico. Professora, justamente para comemorar também, nós da Smart 3 vamos dar um desconto de 10% também para o curso Direito Digital para Iniciantes. Se você não tem a menor ideia do Direito Digital, estuda Direito Digital para Iniciantes e faça o curso da professora de proteção de dados. A gente vai dar um desconto de 10%, né, durante 1 semana. O voucher é justamente Hangout Digital, como eu coloquei aqui para vocês no chat. E acompanhe as nossas redes sociais da Smart 3, nosso site www.smart3br.com, e lá
Vamos sempre ter novidades, assuntos, polêmicas, e vamos procurar sempre fazer toda semana, assim que possível, lives com pessoas importantes, e nós já começamos, né, essa nova fase sendo aqui abençoados pela primeira-dama da proteção de dados do Brasil e, quiçá, do mundo. Ah, capaz. Para quem não sabe, o professor Walter esteve aqui em São Paulo, que uns 10 dias atrás, não sei, na Escola Paulista da Magistratura, deu um show lá, e eu falei para o professor Walter, né? Eu já me inscrevi no curso dele, porque ele é muito bom professor. Eu vou fazer o curso dele de Direito Digital. Ele me deu o cupom também. Eu vou fazer também, porque ele é ótimo professor. Os seus 2 livros eu já li e são maravilhosos. Vou fazer esse de novo. Contratualmente, eu só podia mostrar 10 segundos, vou mostrar mais. Olha, livros maravilhosos, leitura fácil. Os capítulos da professora Viviane são maravilhosos. Ela dá um panorama sobre o direito de esquecimento, conta os precedentes. Olha, é fantástico, gente. Vale muito a pena. Acompanhe nossas redes sociais da professora Viviane. Todo dia ela põe uma coisa nova. Meus amigos, eu queria me despedir aqui, deixando um beijo, um abraço para Marcela, para Vivian, para Roberta, para o nosso amigo aqui que esteve brigando durante aqui a gravação. Volte, meu amigo, volte, não fique triste com a gente. Professora, foi uma grande honra, uma grande alegria aprender aqui com você, nos trazendo, inclusive, com um grande desafio, né? A lei, né, saiu hoje, e a gente hoje comentando um pouquinho, né, justamente para não cansar as pessoas à noite, mas não cansou porque foi maravilhoso. Meus amigos, muito obrigado por hoje, um grande abraço. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente, até a próxima, até mais. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, tchau, tchau.